Olá, professor Chiquinho, mais uma vez aqui para lhe ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimentos em matemática. E agora também no canal do professor Marcos Zaba. Portanto, você tem dois caminhos a mais a trilhar em busca dos seus conhecimentos. Mas para isso é necessário que você se inscreva nos dois canais e deixe o seu sininho acionado para você ser notificado quando chegarem os próximos vídeos. E eu tenho duas coisas a lhe pedir. Uma delas é: dê um like nesse vídeo. Esse like é muitíssimo importante para a gente perante o YouTube. E a outra é que eu peço que você compartilhe essas informações nas suas redes sociais. Nos ajude a disseminar esses conhecimentos para a maior parte das pessoas possível. Porque esse é o nosso objetivo. Alcançar o maior número de pessoas possível que tem medo da matemática, não gosta da matemática. E a gente quer mostrar que é possível sim se conviver com a matemática sem maiores traumas, tá bom? Ok, então hoje eu estou concluindo essa série de vídeos. Esse é o 10º vídeo que eu estou gravando para falar de letramento matemático e aprendizagem significativa. É um assunto muitíssimo importante para as pessoas que trabalham com a pedagogia nas séries iniciais, trabalham com as criancinhas pequenas, e para os pais também, né, acompanhar, ajudar no desenvolvimento dos seus filhos. Então, hoje nós vamos utilizar o material dourado, vamos dividir o número, primeiro vamos multiplicar 38 vezes 4 e depois dividir 174 por 3, utilizando o material dourado. Aí depois eu volto para a lousa para a gente fazer a mesma operação, agora utilizando o algoritmo da multiplicação e o algoritmo da divisão. Ok? Muito bem, então vamos ver como que a gente faz isso com o material dourado e depois eu volto aqui para a lousa para mostrar com o algoritmo da multiplicação e da divisão. Vamos lá? Muito bem, vamos efetuar as nossas operações de multiplicação e divisão com o material dourado. E vou começar pela multiplicação. O que é que eu quero? Multiplicar 38 vezes 4. Multiplicar quer dizer somar parcelas iguais, né? Então eu vou montar 4 parcelas de 38 para a gente fazer essa operação. E como sempre, eu já falei em vídeos anteriores, no vídeo anterior, né, quando estava falando de adição e subtração, que a gente começa pela unidade inferior, que no nosso caso aqui é a unidade mesmo, né? Então, vamos, 2 e 3, 5, 5 e 3, 8. Então, 8 unidades e 3 dezenas. 1, 2 e 3. Então, aqui está a primeira parcela, 38. Vamos para a segunda. 2, 4, 6 e 8. Vamos às dezenas agora. 1, 2 e 3. Então aqui está a segunda parcela da nossa multiplicação. Vamos para a terceira. 2, 4, 6 e 8. Então, 8 unidades e 1, 2, 3 dezenas. Vamos para a quarta parcela. 3, 6 e 2, 8. Agora as dezenas. 1, 2 e 3. Então aqui estão as nossas 4 parcelas de 38 cada uma, né? 38, 38, 38. E multiplicar o que é? Exatamente somar as parcelas iguais. Então, 38 mais 38 mais 38 mais 38, quer dizer 4 vezes 38. E somar o que é? É unir, é a união de todos. Então vamos agora começar também pelas unidades. Tá, ok, juntei todas. Agora eu vou contar essas unidades para separar de 10 em 10, né? Então, 2, 4, 6,
8 e 10. Então, se eu tenho 10 unidades, agora eu vou trocar para a unidade imediatamente superior, que no nosso caso é a dezena. Então, estou trocando 10 unidades por uma dezena. Isso aqui, eu falei lá no vídeo de adição e subtração, que representa o vai 1. E daqui a pouco nós vamos rever isso quando eu estiver trabalhando com o algoritmo. Daqui a pouco eu vou voltar para a lousa e trabalhar com o algoritmo. Ok, vamos contar as nossas unidades. 2, 4, 6, 8 e 10. Então, 10 unidades, mais uma vez, eu vou trocar por uma dezena. Então, está aqui, mais uma dezena. Aí, vamos ver quantas unidades a gente ainda tem. 2, 4, 6, 8 e 10. Mais 10 unidades, trocando por uma dezena. Agora, só temos 2 unidades. Então, ok, as unidades estão resolvidas, vamos para as dezenas. Quantas dezenas nós temos agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ó, chegou em 10, a gente separa as 10 dezenas e vamos trocar por uma unidade imediatamente superior, que é a centena, né? Então, confirmando mais uma vez. 2, 4, 6, 8 e 10. Então, 10 dezenas eu vou trocar por uma centena. Então, vamos organizar aqui agora para a gente ver o nosso resultado final. Como que ficou, ó. 2 unidades, 5 dezenas e uma centena. Ou seja, 4 vezes 38 é exatamente igual a 152. Tá certo? Vamos agora para a divisão. Na divisão, o que eu vou fazer? Eu quero dividir 174 por 3. Então, eu vou montar o número 174. Como sempre, começando pelas unidades. 2, mais 2, 4. Então, aqui, as 4 unidades. Então, agora vamos para as dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, falta a centena. Então, aqui. Então, aqui agora está representado o número 174, né? Ó, uma centena, 7 dezenas e 4 unidades. 174. Agora, eu preciso distribuir em 3 partes, né? Pegar esses valores aqui, esse número, e dividir em 3 partes. No caso da divisão, a gente começa pela ordem superior. E no nosso caso hoje, aqui é a centena. Mas eu tenho aqui uma centena para dividir para 3. Não tem como, né? Então, o que eu preciso fazer? Pegar essa centena e trocar por 10 dezenas. Então, é o que eu vou fazer, trocar essa centena por 10 dezenas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui agora eu tenho, já distribuí, já troquei uma centena por as 10 dezenas. Então, agora nós vamos dividir em partes iguais. Comecei da ordem maior, vamos para a ordem, na sequência, da ordem menor agora. Então, comecei com a centena, agora eu vou para a dezena. Então, eu vou distribuir agora em 3 partes. Eu vou afastar todas elas para cá, né, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu vou dividir em 3 partes. Aqui tem uma, a outra parte, outra parte. É como se a gente estivesse dividindo frutas para 3 pessoas, né? Então,
Está aqui, a primeira pessoa, a segunda, a terceira. Mais uma. Primeiro, aqui, aqui, aqui. Nessa, outra e outra. Outra, a outra e a outra. Agora, a outra e a outra. E agora, olha, sobraram 2 dezenas. Aqui eu não tenho o que fazer, porque eu preciso dividir em 3 partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, vou trocar essas 2 dezenas por 20 unidades. Então, vou trocar as 2 dezenas por 20 unidades, que é para a gente continuar a distribuição. Então, vamos. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então, confirmando. 3, 6, 9, 12, 15 e 5, 20. Então, está aqui. Troquei 2 dezenas por 20 unidades e que agora estão junto com as outras 4 que tinham sobrado aqui. Agora, eu vou começar a distribuir essas unidades para as 3 partes. Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Mais uma na primeira parte, outra na segunda parte e outra na terceira parte. Mais uma na primeira parte, outra na segunda parte, outra na terceira parte. Mais uma na primeira parte, outra na segunda parte e uma na terceira parte. Mais uma na primeira parte, na segunda parte e na terceira parte. Uma na segunda parte, na primeira parte, uma na segunda parte e uma na terceira parte. Uma na primeira parte, uma na segunda parte, uma na terceira parte. Agora, uma na primeira parte, uma na segunda parte e uma na terceira parte. Acabou, não sobrou nenhuma unidade. Então, aqui está, dividir 174 por 3, quer dizer que cada um vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, e aqui tem 8, 58. Ou seja, 154 dividido por 3 é 58. E veja que não sobrou nenhuma unidade. Se não sobrou nenhuma unidade, quer dizer que o resto é 0. Daqui a pouco eu vou voltar para a lousa para trabalhar com o algoritmo da divisão e a gente vai ver esse resto 0 também lá no algoritmo da divisão. Tá bom? Ok, então vamos para a lousa para a gente fazer essa mesma operação utilizando o algoritmo e confirmando mais uma vez, né? 174 dividido por 3 dá 58. Vamos então lá, voltar para a lousa, para a gente agora fazer essa operação com o algoritmo. Então agora vamos fazer as nossas operações, né, a multiplicação e a divisão, utilizando o algoritmo. Vamos começar pela multiplicação. Eu vou multiplicar 38 por 4. Então, como que eu vou fazer? Aqui nós temos a unidade, dezena e a centena. Unidade, dezena e centena. E nós vamos multiplicar 38 por 4. Então, 38 quer dizer 3 dezenas e 8 unidades. E vou multiplicar por 4 agora. Como fica? 4 vezes 8, 32. No vídeo anterior eu já expliquei como que a gente faz isso. Escreve o 2, 2 unidades, porque dá 32 unidades. Só que eu escrevo as unidades e trago as dezenas para a coluna da dezena, né? Então, 32
eu escrevo 2 e vai 3. Então, agora nós vamos fazer a outra multiplicação. 4 vezes 3, 12. 12 mais 3, 15. A mesma coisa. 5 dezenas, né? E uma centena. Então, 15 vai 1. Então, esse 1 vem para a coluna da centena. Então, repetindo, 4 vezes 3, 12. 12 mais 3, 15. Então, eu escrevo 5 e trago o 1 para a coluna da centena. Então, está aqui, o resultado é 152. 4 vezes 38, 152. É o que nós vimos agora há pouco no material dourado. Então, agora vamos para a divisão. Então, eu vou dividir 174 por 3. Vamos escrever na forma do algoritmo. 174 dividido por 3. Então, nós temos aqui, ó, unidade, dezena e centena. Como foi demonstrado agora há pouco, no material dourado, a gente sempre começa pela ordem maior, né? Como eu falei agora há pouco, no material dourado, a gente começa pela ordem maior. Então, eu vou dividir uma centena por 3. Só que 1 não dá para dividir por 3. Então, o que eu vou ter que fazer? É o que foi feito lá com o material dourado. Então, eu vou trocar uma centena por 10 dezenas. E vou juntar com essas 7 dezenas que tem aqui. Então, agora sim, eu tenho 17 dezenas. Então, o resultado que eu vou ter aqui vai ser em dezenas, né? Porque eu estou dividindo 17 dezenas por 3. Então, o nosso resultado aqui é em dezenas. E que valor que cabe aqui? É um 5, né? Porque 5 vezes 3 dá 15. Então, 5 vezes 3, 15. Coloco debaixo do 17 e faço a subtração. 15 para 17, 2. Então, sobraram 2 dezenas. Essas 2 dezenas, eu vou juntar com 4 unidades que tem aqui. Então, vou formar 24 unidades. Então, vou baixar o 4. Então, eu tenho agora 24 unidades que eu vou dividir por 3. Então, agora o nosso resultado é em unidades, né? Porque agora eu estou com 24 unidades. Então, o nosso resultado é unidades. Então, em 24 dividido por 3 dá quanto? 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24 menos 24, 0. Assim como no material dourado não sobrou nenhuma unidade, aqui também não está sobrando, deu o resto 0. Né? Então, no algoritmo, os termos aqui utilizados. Esse aqui é o dividendo. Então, esse aqui é o dividendo. Dividendo. Esse aqui é o divisor. Esse aqui é o quociente, ou o resultado, né? O resultado é o quociente. E esse aqui é o resto. Então, esse aqui é o resto. E daqui a gente já pode ver uma coisinha, né? Legal. O quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. O quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Então, aí está as nossas duas aplicações. E espero que realmente você tenha entendido, tenha se interessado por esses assuntos
Conforme eu já falei, esses vídeos de muita importância para o pessoal da pedagogia, e a gente se encontra no próximo vídeo. Com isso eu concluo os 10 vídeos que eu estava fazendo, direcionado com esse assunto de letramento, matemática e aprendizagem significativa. Estou concluindo os 10 vídeos, mas virão novos vídeos pela frente aí, de grande interesse também, tá bom? Então lhe aguardo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.